Amém, queridos Pai do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com vocês, né? Eu estava aqui pela manhã na consagração e o Senhor tem ministrado algumas coisas na minha vida e eu queria compartilhar um pouco delas contigo. Amém? E eu queria dividir essa mensagem em duas partes. Hoje é noite de ceia. Eu queria falar, né, de algo que eu estou estudando lá em casa, né? Sobre os 4 cálices da ceia, e eu achei que aquilo me tocou muito. Ainda estou estudando, mas eu vou resumir, vou deixar isso para a parte final. Mas para a parte inicial, eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo, lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Gênesis, capítulo 22. Todos acharam, amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantando-se, pois, Abraão de madrugada, albardou-lhe o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, o seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. E perguntou Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar. E sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deixou-o no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estenda tua mão sobre o rapaz, e não lhes faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá. Até aí, em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar seus olhos por um momento, pode se assentar. Senhor, nós te louvamos, Senhor Deus, porque no tempo em que nós vivemos, Pai, para as oportunidades que o Senhor tem nos dado, o Senhor proveu um cordeiro, Senhor Deus, e o cordeiro que tira o pecado do mundo, Senhor Deus, assim como disse João Batista, o cordeiro perfeito, Senhor, que nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor Deus, nessa noite de ceia, Pai, um dia tão especial para nós e para o Senhor, em que nós relembramos o sacrifício da cruz, Pai. Senhor, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se apresentou como o Cordeiro perfeito. Assim como diz, Pai, em Isaías 53, que o Senhor foi levado como um cordeiro mudo. Senhor, obrigado, Pai,
porque se não fôssemos nós, Pai, com tantas máculas que temos, com tantos pecados que temos, Senhor Deus, não seríamos dignos, Senhor Deus, de fazer essa obra. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua divindade, Senhor Deus, e se fez homem entre nós, ó Pai, para nos ensinar, Senhor Deus, valores espirituais que nos preparariam, Senhor Deus, para estar contigo novamente, Pai, na Nova Jerusalém. Senhor, eu quero te pedir, Senhor Deus, que nesses dias, ó Senhor Espírito Santo, o Senhor venha nos ensinar a perseverar dentro da sua palavra, na oração, no jejum, porque anelamos, Senhor Deus, por aquele grande dia em que nós vamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, encontrar com o Senhor nos ares. E, Senhor, o Senhor, Pai, assim como está escrito no Evangelho de João, que o Senhor disse que ia preparar lugar. E nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor não só está preparando o lugar, mas o Senhor está preparando um banquete para receber seus filhos. Assim, Pai, nós oramos e te agradecemos por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Durante esses dias, né, eu estava até comentando com os irmãos aqui hoje pela manhã, existem tempos na nossa vida que a gente começa a questionar mais, né, devido às circunstâncias que vêm aparecendo. E eu coloquei diante do Senhor algumas coisas, né? E o Senhor começou a ministrar sobre a minha vida, que eu gosto de ministrar, aquilo que o Senhor ministra na minha vida, né? Eu estava falando com os irmãos aqui pela manhã, né, que o Senhor ministrou algo acerca do chamado, do meu chamado, né? Aí eu estava compartilhando com os irmãos aqui, que eu estava lá na marcenaria, como sempre, né? E que o Espírito Santo falou comigo: meu filho, se você deixar a sua vida pregar lá fora, como você prega no altar, o seu chamado será eficiente. E, querido, eu tomei aquilo ali para mim, querido, né, como propósito, né? De eu deixar a minha vida pregar lá fora o que eu prego aqui dentro. Então eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, prepara oportunidades para que eu venha pregar lá fora, né? Eu não estou dizendo em outras igrejas, não, eu estou falando para vidas, para pessoas, porque eu sei que em nome de Jesus, né, o Senhor vai cumprir a sua promessa para a Igreja Batista Renovada, né? Porque, querido, eu me coloquei, né? Eu falei: Senhor, eu quero que, para mim, eu seja um sinal de que o Senhor vai fazer. Então, se o Senhor me deu um puxão de orelha, se o Senhor, meu filho, levanta, se põe de pé. Ô Pai, eu comecei a entender: o Senhor vai fazer. Se o Senhor vai fazer na minha vida, que dirá no meio dos irmãos, que são muito mais abençoados que eu, porque eu me conheço. E se eu tivesse que colocar um título nessa mensagem, querido, né? Assim, o Senhor sabe de tudo. Amém? O Senhor sabe de tudo. Quando a gente fala, querido, desse texto, eu vou começar aqui dizendo, né? Lá no versículo 2, na parte B, quando fala assim: agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala que Deus sabe de tudo, Deus sabia ou não se Abraão ia levar o seu filho para o Monte Moriá e ia sacrificar ele? Quantos aqui acham que não ia? Sabia, não sabia? Pastor João sabia. Deus sabia, querido. Porque, querido, entenda uma coisa. Eu sempre falo que tem duas pessoas que te conhecem bem. É você e o Senhor. E o Senhor, por saber de tudo, o Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor sabe das áreas da nossa vida que precisam ser ministradas. E por muitas vezes, quando o Senhor nos faz a pergunta, né, assim como o Senhor fez, né, começou lá no Gênesis, lá no jardim, fala assim: Adão, aonde estás? Na sua concepção, no seu pensamento, você acha que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Sabia. Quem não sabia mais aonde eles estavam era eles mesmos. Então, uma coisa que eu aprendi, querido, que quando o Senhor te faz uma pergunta, ou quando o Senhor te questiona, assim como foi, né, lá em Ezequiel 37, porventura, filho do homem,
Poderá viver esses ossos? O Senhor acha que o Senhor não sabia que aqueles ossos poderiam voltar à vida? Sim. Mas às vezes, querido, quem não sabe somos nós. Quem não sabe somos nós. Interessante que quando o Senhor fala aqui de Abraão, né? Assim como quando o Senhor desafia Abraão, foi o desafio do chamado dele. Falou: Abraão, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Aqui o Senhor fala para ele: Abraão, ó, você prepara tudo que eu vou te mostrar o lugar para onde você deve ir. E eu fiquei imaginando aquela cena, querido, né? Dele pegar o filho dele, ele já sabendo que o Senhor tinha pedido o filho dele. E uma das coisas que eu aprendi com esse texto aqui, né? É que todas as vezes que o Senhor te pedir algo que você ama muito, que você quis muito, é porque Deus vai prover algo muito maior na sua vida. Nenhum amém? Eu falo amém. Todas as vezes que o Senhor te pedir algo da sua vida, é porque Ele vai prover algo muito maior. Querido, a gente podia ter falado aqui, assim como várias pregações que eu já ouvi, qual seria o seu Isaac? O seu Isaac hoje é seu tempo, é seu carro, sua casa, né? E o Senhor, nesses dias, querido, o Senhor vai nos desafiar. O Senhor vai nos pedir algo, mas não porque, querido, Ele quer tomar de você, porque aqui quem proveu Isaac foi o próprio Deus. O Senhor Jesus falou assim: aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Aonde estiver o seu coração. Eu comecei a entender, querido, que, né, um texto que o Senhor me levou, né, nesses dias também, está lá em Marcos capítulo 8, versículo 22, quando fala do cego de Betsaida, né, que o Senhor vê dois homens trazendo aquele cego pela mão e colocam diante de Jesus para Jesus curar a vista daquele homem. E Jesus põe a mão na vista daquele homem ali e tal, e pergunta para ele aí: o que você está vendo? Eu estou vendo um homem como árvore. Aí Jesus coloca a mão de novo, agora eu estou vendo nitidamente. O Senhor trabalhou esse texto, dentro desse texto, na minha vida. Porque aquele homem foi tirado de dentro de um lugar, querido, né? Que mantinha ele como cego. Muitos de nós, querido, o Senhor vai nos tirar de lugares aqui, de situações que nos mantém na cegueira. Mas um processo, querido, que o Senhor vai fazer na nossa vida nesses dias. O Senhor vai curar a visão da igreja, amém? O Senhor vai curar a nossa visão, querido. A visão de quem nós somos no reino. A visão, querido, daquilo que nós somos chamados para fazer. Da importância, assim, que o Senhor colocou na nossa vida. Porque o Senhor nos escolheu. Aí você vê, querido, que aquele cego, quando ele fala assim: eu vejo homens como árvores. Eu vi dois processos aqui. O primeiro processo, para quem era cego, ver homem como árvore, querido, já estava no lucro. Mas para quem tem que enxergar aquilo que o Senhor quer, ver homens como árvore, não basta. O Senhor quer que você veja nitidamente aquilo que Ele quer para a sua vida. E ver, querido, homem como árvore, é como se a gente estivesse, né, em conformidade com aquilo que eu já recebi de Deus. Ah, Senhor, eu já leio Bíblia, sim. Eu já oro, sim. Mas às vezes, querido, isso que você já recebeu, que já te deixa numa zona de conforto, é você ver homem como árvores. Mas o Senhor tem mais para a sua vida. O Senhor tem mais para a sua vida. E a gente vê a promessa da palavra começando assim: nem olhos viram. Nem olhos viram. E quando o Senhor, querido, abrir a sua visão, assim como Ele quer abrir a visão da igreja nesses dias, querido, nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecendo no nosso meio. Nós vamos ver. Mas para isso, querido, a gente tem que crer. A gente tem que fazer uso de um instrumento que muitas vezes a gente não faz, chamado fé. Por que você acha que Abraão foi chamado pai da fé? Aí, querido, a gente começa a ver aqui na palavra, quando o Senhor fala assim: Abraão, eu quero Isaac. E ele prepara o quê? Primeiro ele prepara a lenha, né? Se fosse só para degolar, precisava levar lenha, pastor? Não.
Então comecei a entender, eu falei assim, então o sacrifício era mais profundo do que aquilo que a gente vê e imagina. Por quê? Porque depois de degolar, ele teria que queimar Isaac. Ele ia ter que tacar fogo em Isaac. Isaac ia virar o quê? Cinza, né? Mas a palavra do Senhor fala em Gálatas, né? Pela fé de Abraão, pelo sacrifício de Abraão, entregar o Isaac, o Senhor revelou a ele o primeiro a receber a revelação do Evangelho, da ressurreição. Lá em Hebreus 11, quando fala dos heróis da fé, diz que, quando fala de Abraão, que Abraão era convicto de que o Senhor poderia ressuscitar Isaac. Mesmo se queimasse, eu comecei e falei, Senhor, se queima. Não, o Senhor era poderoso para restituir, para trazer ele de volta, mesmo se ele queimasse Isaac. Querido, a gente não tem que ter medo quando o Senhor nos pedir algo. Porque quando o Senhor te pedir algo que para você parece precioso, é porque Ele vai prover algo muito mais precioso na sua vida. O grande problema nosso, querido, é que a gente acostumou a ser abençoado, a receber de Deus. Mas quando o Senhor fala para eu já te dei, agora é você que vai me dar. É você que vai me entregar. Aí aqui continua dizendo assim, e levantou, pois, Abraão de madrugada, albardou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Eu achei isso também muito interessante. O Senhor pede e ainda fala assim, agora você vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu comecei a entender isso como obediência. Obediente é um propósito. O Senhor deu uma direção, está na direção de Deus. Meu irmão, nesses dias o Senhor vai direcionar você. O Senhor vai te dar uma direção para onde você tem que ir, para aquilo que você tem que fazer. Fique atento, querido, aos comandos do Senhor. A gente estava falando aqui pela manhã, nessa questão de chamado. Mas para a gente, querido, começar a entender o que Deus quer falar com a gente tem que começar a buscar ter intimidade com a palavra de Deus. A gente tem que começar a buscar ter intimidade com o Senhor Espírito Santo, em oração, em jejum. Porque Ele está falando com a igreja, Ele está falando com a igreja, Ele está dando uma direção para a igreja. Mas Ele quer nos alinhar, querido. Você vai ver aqui que fala de Abraão, fala de Isaque e os seus servos. Os seus servos. Todos eles, querido, tinham uma mesma característica, obediência. Porque quando Abraão fala assim, ó, vocês ficam aqui, eu e o menino vamos ali adorar, depois nós voltaremos. Quando nós andamos em obediência, querido, quando nós andamos em obediência, o Senhor nos surpreende a cada dia. A cada dia o Senhor nos surpreende. Aí aqui continua falando assim, no versículo 7. Então disse Isaque a Abraão, o seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Às vezes, queridos, vão ter momentos na sua vida, assim como acontece comigo, que o Senhor te pede algo, mas Ele não te dá todas as respostas. Tem momentos na nossa vida que às vezes o Senhor não te dá a resposta a hora que você quer. E por muitas vezes, querido, nós entramos em níveis de ansiedade. Esses dias, né? Uma pessoa pediu oração falando assim, eu estou ansioso. Eu quero, não está acontecendo. Falei, meu irmão, esperei com paciência no Senhor. Fiquei 9 meses dentro da barriga da minha mãe lá, esperando o tempo de eu sair. Vou ter paciência aqui fora? Né? Uma das coisas que o homem, querido, está perdendo é a paciência de esperar. A gente é provado quando a gente tem que esperar no Senhor. Porque quando a gente espera no Senhor, o Senhor nos ensina várias coisas.
E descansar em Deus, querido, é você pegar aquilo que está causando ansiedade, Senhor, eu coloco na tua mão. E vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Não é ficar todo dia, Senhor, e aí, Senhor, e aí, Senhor, e agora? No dia que o Senhor te pediu o seu Isaac, descansa em Deus. Descansa em Deus, querido. Aí aqui fala, interessante, que quando ele fala assim, eu e o moço iremos ali, adoraremos e voltaremos. Para ser pai da fé, para ser pai da fé, aí você vê ali, ele ia ter que degolar e queimar. E ele acreditou, ele tinha convicção que o Senhor era poderoso para ressuscitar Isaac. E ele fala ali para os servos, eu e o moço, vamos lá, adoraremos e voltar. Ele não disse, ó, eu e o moço, vamos lá, adoraremos e eu voltarei. Isso é fé, meu irmão. É fé. É saber que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. É entrar nesse nível com o Senhor. É saber, querido, que a gente vai até uma distância, né? Até onde Deus permite, mas quando chega, querido, o momento de Deus fazer por você é descansar, Senhor, agora é com o Senhor. Saber, confiar. Interessante que Abraão, ele libera uma palavra de vitória, né? Naquele momento. Uma palavra de provisão. Eu e o menino voltaremos. Voltaremos. Mas o Senhor já não tinha pedido Isaac? Ele acreditou até o fim, querido. Até o fim. E depois ele fala assim, né? Quando Isaac pergunta, pai, e o cordeiro? Tem lenha, tem fogo, e o cordeiro já tem um cutelo. O Senhor proverá o cordeiro. O Senhor proverá. Querido, o que me chama a atenção é que Deus levantou homens para nos dar a oportunidade de estar aqui hoje. Quantos homens pagaram um preço para que esse evangelho, né, de salvação, de restauração chegasse até nós? Aí o Senhor fala assim, ó Abraão, agora você vai ser pai da fé, você vai ser, né, das suas entranhas sairão príncipes, reinos, nações. Querido, eu creio que no dia que o Senhor falou isso com Abraão, o Senhor já nos via. O Senhor já via essa igreja em Paraíba do Sul. O Senhor não falou igreja, mas quando ele fala de nações, porque a palavra do Senhor fala, lá em Êxodo, quando o Senhor fala para Moisés, vós sereis para mim nação santa. Nação santa. Existe uma nação aqui dentro, meu irmão. Uma nação que começou com um gesto de fé e que vai se prolongar, vai se perpetuar também com um gesto de fé, porque você acredita em nome de Jesus. Amém? Nós estamos entrando em tempos, querido, de muito perigoso para o nosso chamado. A palavra do Senhor, quando Paulo fala, né, antes da manifestação do anticristo, ele fala que o amor de muitos se esfriará e virá o tempo da apostasia, muitos abrirão mão da sua fé. A quantidade de pessoas que estão desviadas lá fora, querido, porque deixaram de acreditar, porque se esfriaram. É muita gente. Aí você fala assim, poxa, o tempo da apostasia vai acontecer? Não, já está acontecendo no meio da igreja. Porque quando você, querido, é tocado pelo Espírito Santo para fazer algo, para tomar um posicionamento e você não toma, é como se você estivesse abrindo mão da tua fé, daquilo que o Senhor pode fazer através de você. Esse tempo já está acontecendo. Esse tempo já está acontecendo. Às vezes a gente anda por aí, conversa com um, com o outro, a gente vê o desânimo, né? Nos líderes, a gente vê o desânimo, né, em membros da igreja. Porque queira sim, queira não, queira, a gente quer ver resultado. Pergunta o pastor uma hora ali se ele não queria ver a igreja com 10 mil. Amém, pastor? Amém. O pastor quer. Né?
Mas a gente vê, querido, né? Uma coisa que eu falei um dia para os irmãos, sobre as duas gerações que a Bíblia nos mostra, né? A geração da mulher do fluxo de sangue é a geração dos filhos de Jairo, da filha de Jairo. Eu estava falando para o irmão esses dias, falou, ó, a geração da mulher do fluxo de sangue, o pastor Zé Carlos, pastora Ângela, eu, pastor Léo. Nós somos essa geração. Sabe por quê? Porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela já tinha gastado tudo, não tinha mais o que gastar. Pergunta para o pastor se ele não está gastando tempo, paciência, fé. Não está, pastor? Está, ué. Mas tem uma geração que está dormindo, né? Mas eu creio que nesses dias, para um avivamento, o Senhor vai despertar essa geração. Eu creio, querido. Domingo, quando nós estávamos aqui, nós estávamos falando um pouco sobre isso. E o Senhor mostrou, eu até compartilhei algo com os irmãos. Que eu tive, né? Eu tive com uma jovem, né? Que é parente minha. Ela é muito usada por Deus. Ela falou assim, tio, Deus me deu uma visão. Que ele ia pegar os profetas antigos. Cadê a Miriam? Miriam tá aí, tá? Ele ia pegar os profetas antigos e ia esconder no deserto. Lugar que ninguém vai. Eu comecei a entender o que ela disse. Porque da época que eu me converti, existia todo um movimento de adoração, de empolgação, de pessoas que queimavam na presença de Deus. E eu nasci nesse tempo de querer conhecer o Senhor mais e mais, mas de repente o Senhor escondeu aqueles homens que puxavam esse movimento. E veio assim meio que um esfriamento. Aí ela falou assim, mas tio, Deus vai preparar a nova geração, uma geração de profetas novos. E essa geração, ele vai trazer os antigos de volta e vai encontrar os antigos novos. Ele vai promover um avivamento na igreja. E vai, querido, em nome de Jesus. Eu oro para que os jovens da igreja aqui, eu até falei com eles, falei, ó, começa a buscar mais, começa a ler mais, começa a se envolver mais. Porque quanto mais rápido vocês se posicionarem como profeta, né, mais rápido vai haver um avivamento no nosso meio. Porque se as coisas não estão acontecendo no nosso meio, as promessas de Deus ainda não aconteceu, querido, não é porque Deus já liberou. Deus já liberou o Cordeiro. A posição, querido, é nós que temos que tomar. Ó, você vai para o lugar que eu vou te mostrar. Pega a lenha, pega o cutelo, pega fogo e vai. Eu creio, querido, com pessoas sendo curadas no nosso meio. Famílias restauradas. Pessoas saindo das drogas, do homossexualismo, do lesbianismo. A nossa igreja sarada, pronta para curar. Pronta para curar. Mas para isso, para posicionamento, o Senhor vai pedir muitos Isaques no nosso meio. O Senhor pediu um. Eu falei, Senhor, tem que me posicionar. Eu quero ver as coisas acontecendo. Mas esses dias, querido, né, um outro texto que o Senhor me mostrou também. Está lá em Juízes, capítulo 1. Abre aí junto comigo em Juízes, capítulo 1. Só para te dar um entendimento. Juízes, capítulo 1. Minha Bíblia, um dia eu peguei chuva, pulou um monte de página. Diz assim, que é só para mim ministrar para você algo que o Espírito Santo me ministrou nesses dias. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Entreguei a terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me coube por sorte, e pelejaremos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a sua herança, que ele coube por sorte. E Simeão partiu com ele.
Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. E Adoni-Bezeque fugiu, mas o perseguiram, e o prenderam, e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam a migalha debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Um dos textos que o Senhor ministrou na minha vida esses dias, né? Para que eu vigiasse, para que eu continuasse orando ao Senhor. Por causa da guerra, querido, espiritual que a gente trava. E quando o Senhor me mostrou esse texto aqui, querido, ele me mostrou uma estratégia de Satanás contra nós nesses dias. Aqui fala de um rei chamado Adoni-Bezeque. Ele tinha, querido, né, uma forma de castigar os seus adversários, seus inimigos, ou seja, ele cortava os polegares, né, das mãos e os dedões do pé. Eu achei, querido, em nome de Jesus, quando a gente vem em batalha espiritual, a gente lê sobre isso. O polegar, querido, ele tem um sentido espiritual. Além de, né, ele cortava para que a pessoa não conseguisse empunhar mais uma espada. O nosso polegar, ele também tipifica identidade. Já viu, querido, que você vai tirar o seu documento, você não coloca, igual fizeram comigo hoje ali, né? Identidade. Querido, nesses dias, não deixe, querido, que o inimigo venha tirar a sua identidade, a identidade que Deus estabeleceu para você nesses dias. Porque, na verdade, querido, o inimigo ele quer te incapacitar para pegar o que? A espada. Ele cortando a sua identidade, querido, você não vai conseguir pegar o que? A espada. O Espírito Santo está falando contigo. A espada, a palavra, meu irmão. Quando a gente fala identidade, eu sou filho de Deus. Não tem como eu viver sem a palavra. Não tem como. E quando a gente fala de cortar o polegar, querido, quanto tempo, às vezes, o inimigo prepara situações e você começa a deixar, né? Abre mão de estar na presença de Deus, de aprender de Deus. Meu irmão, o inimigo está cortando o teu polegar. Está te incapacitando para a guerra. Aí fala também, querido, dos dedões do pé. O dedão do pé, a função do dedão do pé é o quê? É equilíbrio. Meu irmão, quantos de nós, querido, o inimigo quer tirar o equilíbrio, tirar a paz e o sossego? Quer fazer com que você, ao invés de ficar desequilibrado, cair. Mas eu quero falar contigo nessa noite, querido, em nome de Jesus. O Senhor vai te sustentar em todos os momentos da sua vida. Porque tem algo precioso do Senhor para a sua vida. Tem algo precioso do Senhor para a sua casa. Tem algo de Deus para a sua casa. Deus proverá, meu irmão. Deus proverá. Eu queria que você olhasse para o irmão já do teu lado e falasse: meu irmão, Deus proverá. Você acredita? Deus proverá, meu irmão. Deus proverá. Amém? E essa seria a primeira parte. Em 5 minutos eu vou falar aqui da segunda parte, daquilo que tem tocado na minha vida. E eu pedi, Senhor Espírito Santo, eu posso compartilhar com os irmãos? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 6. Hoje é noite de ceia. Versículo 6 e o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 6, versículo 6 e 7. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu vos tirei debaixo das cargas dos egípcios. Livrar-o-eis da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tornarei por meu povo e serei vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei debaixo das cargas do
Egito. Eu estava estudando sobre ceia, aí o que me chamou a atenção, né? Que às vezes a gente está lá em casa, né, querido? A gente começa a ler uma coisa, pesquisar, vai na internet. Eu achei interessante quando eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe dos 4 cálices. É um costume, né? É um costume do judeu, né? Quando ele vai fazer a ceia dele, né? A Páscoa dele, ele usa 4 cálices. E cada cálice, né? Quando eles tomam esses cálices, eles, eles celebram uma dessas promessas. Aqui fala aqui, né? Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirei de debaixo da carga dos egípcios. Esse era um cálice que eles comemoravam. Livrar-o-eis da sua servidão, vos resgatarei. Esse é o segundo. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Esse é o terceiro. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Esse é o 4º cálice. Interessante, querido, que eu estava vendo, né? Esse historiador, ele diz que na ceia de Jesus, Jesus usou na ceia ali com os discípulos, ele usou 2 cálices. E nos 2 cálices ali, ele celebrou, né, o fim da escravidão, né, do homem para o pecado. Ele celebrou a condenação daquilo que o pecado traz sobre nós. Mas tem mais 2 cálices. E ele falando ali, eu achei interessante quando ele diz que Jesus usou os 2 cálices quando ele tinha que usar os seus 4. Mas a gente começa a entender a obra de Deus, o quanto Deus nos ama. Aí Jesus fala assim para os discípulos: vamos para o Getsêmani. Vamos ali, ele chama Pedro, Tiago e João para orar junto com ele. Em certo momento ele fala assim: Pai, se possível for, tira de mim esse cálice. Ali ele estava sendo preparado para tomar o 3º cálice. E quando chega lá na cruz, ele fala assim: eu tenho sede. A palavra fala que eles molham, né? Pega uma lança, espeta lá uma esponja de isopo, molha num vinho lá que já tinha azedado e coloca nos lábios de Jesus. E depois Jesus fala: Pai, está consumado. Ali Jesus ele toma o 3º cálice. Por que aquele vinho? Aí eu peguei e fui procurar saber mais, né? Vinagre, né? Eu aprendi lá em francês, vinagre, que significa vinho azedo. Aí eu comecei a entender, querido, que o Jesus ele teve que tomar um cálice azedo. Por mim e por você. Os meus pecados azedaram aquele vinho. Jesus teve que encarar aquele 3º cálice. E naquele momento, querido, naquele momento em que Jesus estava no Getsêmani, ele falou assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas pastor, onde está o 4º cálice? O 4º cálice vai descobrir, vai beber dele quem for obediente ao Senhor, quem perseverar até o final. Porque na última promessa aqui, fala aqui, no versículo 7 do capítulo 6. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Querido, quando nós entrarmos pelos 12 portões da Nova Jerusalém, assim como Jesus falou, eu vou preparar lugar, nós vamos ser recebidos lá, e eu creio nisso, com uma ceia. O 4º cálice, ele vai ministrar sobre nós, ele vai falar assim: agora eu sou o Senhor seu Deus. Eu sou o Senhor seu Deus. O 4º cálice daquela ceia que começou lá naquele cenáculo, quando Jesus fala para os discípulos, alguns momentos, alguns dias antes: ó, vocês vão em tal lugar, vocês vão preparar aquele lugar para nós termos a nossa ceia. Aí Jesus fala lá em João: ó, na casa do meu pai há muitas moradas.
eu vou preparar lugar. Então eu comecei a entender que não é só um lugar para nós, é um momento de ceia com o Senhor, em que ele vai completar aquilo que ele começou naquele cenáculo. Nós vamos ter acesso ao quarto cálice. Nós vamos ter acesso ao quarto cálice. Eu queria falar mais para vocês, mas eu ainda estou degustando, estudando ainda sobre isso. Procure saber sobre os 4 cálices da ceia de Jesus. Procure saber, querido, algo que toca você. É algo que te dá uma convicção que você não pode desistir. Que, pelo contrário, eu tenho que me colocar de pé porque vale a pena. Vale a pena. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena, querido, viver uma vida de renúncia. Eu estava falando para o irmão aqui hoje cedo, falei, meu irmão, Deus te celebra quando você renuncia. Não é quando você é abençoado, não. É quando você começa a renunciar às coisas do mundo. Quando você começa a abrir teu coração verdadeiramente para o Senhor, porque o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe do que você é capaz. O Senhor sabe até onde você pode ir. Às vezes, quem ainda não sabe é você. Amém? Mas eu creio que Deus vai te surpreender nesses dias. Eu creio que Deus vai tratar contigo de maneira poderosa nesses dias. Porque o Senhor vai te pedir algo para prover algo muito maior na sua vida. Amém? Eu queria nesse momento que você, se você puder ficar de pé, em nome de Jesus. Hoje é noite de ceia. Assim como o Senhor fala lá em 1 Coríntios, quando o Senhor fala, né, Paulo falando da ceia, fala assim, ó, esse sangue aqui é o cálice da nova aliança. Quando você for lá pesquisar sobre os cálices, pesquise sobre o significado do cálice. Pesquise. Você vai ficar curioso. Eu não vou falar, não. Amém? Então eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Meu irmão, hoje é uma noite muito especial. É uma noite em que nós celebramos o sacrifício da cruz. Em que assim como o Senhor fala, ó, todas as vezes que vocês se reunirem, fazer isso em memória de mim. É para trazer a nossa memória, querido, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor nessa terra. É para trazer a memória, querido, que nós somos escolhidos do Senhor. Que vale a pena nós perseverarmos, vale a pena nós acreditarmos. Vale a pena, querido, nós nos posicionarmos diante do Senhor. Vale a pena nós sermos obedientes aos direcionamentos do Senhor. Vale a pena em nome de Jesus, querido. Vale a pena. Eu queria que você começasse a orar nesse momento pela sua vida. Que você começasse em nome de Jesus. Meu irmão, assim como se eu tivesse que colocar um título nessa mensagem, seria O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe o quanto você tem lido a palavra. O Senhor sabe o quanto você tem orado. O Senhor sabe o quanto seu coração tem clamado por Ele. O Senhor sabe de tudo, querido. O Senhor sabe de tudo. Nós vamos estar aqui, querido, né? Comendo do pão e bebendo do vinho. Num ato simbólico do corpo e do sangue de Cristo. Esses dias, fica de olhos fechados em nome de Jesus. Eu chorei no meu quarto sozinho. Porque às vezes você vai relaxando, né? Você começa a relaxar. Aí o Senhor me trouxe a memória, eu comecei a tentar entender. Quando eu li na palavra do Senhor, façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Quando fala que Jesus estava desde o início na criação e tudo foi feito por Ele.
Aí eu comecei a entender o amor que Deus tem por mim, por que Ele fez tudo que Ele fez para que eu fosse resgatado. Eu falei, Senhor, por que o Senhor abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua divindade, para vir como homem, para sentir dor? Aí o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida. Falou, meu filho, se eu viesse até vocês com a minha glória, com a minha divindade, com a minha santidade, vocês não iriam me compreender, porque vocês são limitados. Por isso que eu me fiz como homem, para dar a chance, dar a graça de vocês entenderem o que eu queria da vida de vocês. Por isso eu me fiz como homem. E uma das coisas que nós aprendemos aqui na terça-feira, e aquilo ficou batendo na minha cabeça, quando nós aprendemos aqui que Jesus, ele está lá no céu, em carne e osso. Eu falei, Senhor, eu comecei a entender, Pai, se eu era espírito, eu creio que ele não tinha carne e osso, ele era espírito. Aí eu falei, Senhor, mas por que o Senhor está em carne e osso hoje? O Espírito Santo me ensinou algo, falou assim, quando eu receber vocês, vocês vão me abraçar como eu estou. Eu vou abraçar vocês como eu estou. Vocês vão se identificar ainda mais comigo. Amém? Então vamos orar então em nome de Jesus. Então, erga as tuas mãos para frente e receba a bênção do Senhor. Falemos, oremos todos juntos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Meu irmão, semana de vitória em nome de Jesus. Semana de vitória. Fala para o teu irmão, meu irmão, Deus proverá, não desiste não. Amém? Em nome de Jesus.